faz enxergar o que o povo não vê, revela ao pobre seu grande valor, garante a vida a todo que crê. Este é o reino chegando, a aurora nascendo e a fonte chorando. Jesus está vivo no meio de nós. Amados irmãos e irmãs, unidos em comunhão com todos os cristãos espalhados pelo mundo inteiro, celebramos a ascensão de Jesus aos céus. Jesus conclui a sua missão e despede-se dos seus, sem abandoná-los, e é elevado e glorificado pelo Pai Celestial. A festa da ascensão de Jesus, que hoje celebramos, sugere que, no final do caminho percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar a realizar o projeto libertador de Deus para os homens e para o mundo. Cantemos! Vou lhes preparar no céu um bom lugar, na casa paterna tenho muitas moradas. Tenho, pois, em mim eu vim para salvar e ao céu levar quem aqui aprendeu a amar. Nós temos sim em ti, Jesus, serás enfim a nossa luz. Sim, eu voltarei e então recolherei o amor, a acolhida que me deram em vida. Onde eu estiver, comigo quero ter os que meu Pai me entregou e por mim amor. Nós temos sim em ti, Jesus, serás enfim a nossa luz. Mas seria em vão o céu imaginar, pois nada no mundo é assim tão profundo. Quando ele chegar e tudo renovar, vocês então gozarão da total visão. Nós temos sim em ti, Jesus, serás enfim a nossa luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. celebrando o dia da comunidade reunida, festejamos hoje a solenidade de ascensão do Senhor. Jesus vence o pecado e a morte e perante os anjos sobe ao céu cheio de glória. Ele é para nós o mediador junto ao Pai, redimindo assim toda a nossa culpa, sendo juiz do mundo e Senhor do universo. Cristo é aquele que nos conduzirá à imortalidade, pois em sua humildade veio habitar no meio de nós. Jesus é a cabeça da igreja e somos todos os seus membros. Neste dia, rezemos também pelas comunicações sociais, para que sejam canais da graça de Deus em seus inúmeros campos de atuação.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Passemos ao nosso canto de perdão. Perdão, Senhor, pelas vezes que não consegui amar. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não quis te encontrar. Sou pequenino neste mundo, mas teu amor é profundo. Só serei feliz sem ti eu repousar. Vem, ó Jesus, com teu sangue lavar meu coração. Eu cansei de viver sem ter razão. Vem, ó Jesus, com teu sangue lavar meu coração. Eu cansei de viver sem ter razão. Perdão, Senhor, por eu ter magoado meu irmão. Perdão, Senhor, eu não quis segurar a tua mão. Sou pequenino neste mundo, mas teu amor é profundo. Só serei feliz sem ti eu repousar. Vem, ó Jesus, com teu sangue lavar meu coração. Eu cansei de viver sem ter razão. Vem, ó Jesus, com teu sangue lavar meu coração. Eu cansei de viver sem ter razão. Eu cansei de viver sem ter razão. Eu cansei de viver sem ter razão. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos agora ao nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, vem dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos.
Meus irmãos e irmãs, rezar é dizer que nos importamos e que estamos ao lado dos irmãos que precisam de uma intercessão, uma ajuda divina por acreditarem em Jesus e que através das preces e orações serão atendidos. Esse é o momento de colocarmos os nossos pedidos no altar do Senhor. A oração é o canal pelo qual nos comunicamos com Deus, com Nossa Senhora, com o santo da nossa devoção. Através da oração, o nosso coração é mais capaz de se aquietar diante das necessidades que julgamos ter. Através da oração, contemplamos a palavra de Deus, buscamos sua essência de misericórdia para conosco. A vontade de Deus é estabelecer um relacionamento normal com seus filhos e filhas. Mas na vida, por estarmos ocupados com trabalho ou tarefas domésticas, só conseguimos fazer as orações sem nos envolver, simplesmente tratamos Deus de modo superficial, dizendo umas poucas palavras desatentas ou sempre com pressa, repetindo rezas já decoradas. Portanto, neste momento, feche os seus olhos por alguns instantes e fale com Deus sobre as suas necessidades, suas ou de quem você quer pedir ajuda. Confie na misericórdia do Pai Celestial. Nós, de nossa parte, iremos orar pelas seguintes pessoas: Mariluce Carvalho Ferreira, Andresa Costa, Aparecida de Paiva, Mariana Serpa, Valdemar Bartosi, Rosângela Tibúrcio, José Ismael, Padre Luciano José Monteiro, Silvana Bordigoni e Ana Robatini, Sebastiana Rodrigues Vieira, Neuza Moreira Mesquita e Bruno Moreira Machado. E família. Também oremos pelos aniversariantes desta semana: Júlio César Sobral Constâncio, Bruno Machado, Marcelo Marques Gaspar, Dom José Fernando de Faria, Vinícius Domingos Gaspar, Edson Júnior, Padre Silvio Faria, Raquel Costa, Maria Rita da Silva, Gorete Macedo, Dionísio do Pantano, Fernando Souza, Júnior Rosa, o vereador Oliveira e Rogério Casagrande. A todos os nossos parabéns, muita saúde e felicidades e as bênçãos de São Bom Jesus, São Francisco e Nossa Senhora das Dores. Oremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Concede-nos, ó Deus, onipotente, que assim como cremos que teu unigênito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, subiu aos céus, também lá subamos em coração e pensamento e habitemos sempre com aquele que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A comunidade dos discípulos, reunida à volta de Jesus ressuscitado, reconhece Jesus como seu Senhor, recebendo dele a missão de continuar no mundo o testemunho do reino. Atentos e confiantes, ouçamos a liturgia de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo do 1 a 11. No meu primeiro livro, ó Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou desde o momento, o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vos ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor,
É agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer isto, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que os seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceu então 2 homens vestidos de brancos. Eles disseram: Homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Jesus, que foi levado para o céu, verá de novo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu, o Senhor subiu, ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo de 17 a 23. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder ele exerceu em favor de nós, que cremos de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, ele pôs tudo sobre os seus pés, e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo e plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Ide ao mundo, ensinai aos povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28, de 16 a 20. Glória a vós, Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, amadas irmãs em Cristo Jesus, a leitura dos Atos dos Apóstolos é o início do segundo escrito de São Lucas e nos apresenta a história da igreja nascente. Jesus teve sua missão concluída com sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. De Jerusalém, a igreja parte para o mundo e é encarregada de ser luz para o mundo, ser povo de Deus que peregrina rumo à pátria celeste. Jerusalém será o berço da igreja nascente e da pregação apostólica para aqueles escolhidos por Jesus. A ascensão do Senhor é um acontecimento que está para além dos nossos sentidos. Mateus, nos Atos dos Apóstolos, e Lucas, nos mostra um cenário de ação divina, em que a manifestação de Deus acontece de forma gloriosa. O Senhor se eleva aos céus, e deste mesmo lugar vem a força que ajudará os apóstolos em sua missão, e o Espírito Santo. Esses homens serão testemunhas do ressuscitado e do Paráclito, aos que cumulará do necessário para a missão. Daqui em diante, o próprio Espírito Santo será o grande protagonista da igreja nascente, e todos nós seremos chamados a testemunhar com alegria e o entusiasmo o nosso batismo, pelo qual recebemos o dom desse Espírito. A carta de São Paulo aos Efésios traz consigo um pedido pela sabedoria. Não se trata de algo humano, mas que só pode vir de Deus. É preciso que o nosso coração se abra à graça dos céus, para que assim a esperança realize em nós o desejo de nos voltarmos para o Senhor. Cristo é a cabeça da igreja, e todos nós, os seus membros, numa perfeita unidade. Jesus, estando à direita do Pai, revela para nós a vitória da vida sobre a morte, na qual a ressurreição é a nossa esperança sobre o pecado. O velho homem não vive mais, pois em Cristo, o ungido de Deus, temos a certeza de que novas são todas as coisas. O Evangelho de Mateus encerra sua mensagem de forma grandiosa. Jesus é o mediador entre nós e o Pai Celestial. Sua autoridade revela sua missão aqui em nosso mundo. Em virtude disso, ele envia seus discípulos para a missão universal. Todos deverão ser batizados nesta fé trinitária, ou seja, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Jesus é o Deus conosco, o Emanuel, que sempre estará conosco até o fim dos tempos, até o fim desses séculos. Mesmo que ninguém saiba quando isso se dará. Assim inaugura-se o tempo da igreja, o nosso tempo. Jesus nos ordena a observar seus mandamentos e a cumprir a sua vontade. Jesus deixa para nós sinais de sua presença e não nos abandona. Sua ascensão é a esperança de nossa vitória, pois aquele que se fez humano provou para todos que a salvação é possível. Cristo nos diz em suas últimas palavras: neste plano, a direção a ser tomada,
para que, aqui, movidos pela esperança, participemos da glória eterna. A comunhão com Deus deve ser nosso desejo último, e esta solenidade de ascensão marca o caminho percorrido por Cristo, desde que, para cada um de nós, sendo a igreja missionária, por sua essência, sua finalidade, deverá testemunhar ao mundo a proposta da salvação dada por Jesus antes de voltar ao Pai. Jesus nos deixa uma missão aclamando ao toque da trombeta. Sobe para junto de Deus Pai. Tornar-se seu discípulo é ter a certeza de que nem tudo serão aclamações, mas sim um contínuo processo de conversão, muitas vezes com momentos difíceis. Neste domingo, em que celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor, toda a Igreja Vétero-Católica Missionária e essa prelazia celebra conjuntamente o Dia Mundial das Comunicação. Cada um de nós, reverendos, padres, bispos, frades, diáconos e seminaristas, conhecem várias histórias que temos e desfrutamos, ou que temos desfrutado no Evangelho, que testemunha o amor que transforma vidas. Essas histórias pedem para ser partilhadas, contadas, cantadas, explicadas, feitas para viver em todos os tempos, com toda a linguagem, por todos os meios de comunicação. Como padre e jornalista responsável pela TV Jornal da Cidade, quero destacar a importância e a riqueza dos meios de comunicação e dos comunicadores a serviço da Igreja e a missão corajosa de anunciar o Evangelho, que nesse tempo do Santo Espírito tem se apresentado de forma colaborativa para a aproximação da Igreja com a comunidade e com essa prelazia. O nosso arcebispo primaz e presidente da Igreja Vétero-Católica Missionária, Dom José Fernando, em suas homilias esta semana, agradeceu a todos os comunicadores pelo esforço e pela dedicação à missão importante que os veículos de comunicação têm realizado no mundo em favor da evangelização. Muita gente precisa entender o papel da comunicação na igreja. Transmitir o culto eucarístico, a Santa Missa, é fundamental para que as igrejas atinjam novas pessoas e solidifiquem sua presença no ambiente digital. Com a pandemia e o coronavírus, Covid-19, muitas congregações e igrejas entenderam a importância desse recurso e a utilizaram como estratégia para estreitar o relacionamento com seus membros fiéis e visitantes. A comunicação foi de suma importância enquanto igrejas foram fechadas. As transmissões de missas tornaram-se grandes companheiras dos fiéis católicos espalhados pelos 4 continentes. Nossa missa, Santa Missa em seu lar, tem atingido todas as semanas milhares de seguidores de toda parte deste gigante país chamado Brasil e dezenas de outros países espalhados pelo mundo. Existem muitas formas de comunicação. O diálogo com o povo de Deus continua sendo uma das coisas mais importantes deste planeta. Garantir uma comunicação eficaz é muito importante para o sucesso de qualquer ministério. Quando você precisa dar um aviso na igreja, você espera todos ficarem em silêncio para que nada atrapalhe, não é mesmo? É essencial que todos recebam a mensagem da mesma forma e, mais importante ainda, que ela seja clara e objetiva. Então, seja presencial ou em online, a comunicação da igreja continua sendo essencial para alcançar o maior número possível de fiéis. E este esforço comunitário só tende a crescer a cada semana, seja pela visualização, seja pelos seus seguidores, que são perseverantes, que assiste e compartilha com amor a nossa celebração, distribuindo-as entre seus parentes, amigos, pessoas que elas amam. Colaboram voluntariamente para que o Evangelho chegue em todos os lares, como nos pediu o Mestre ao retornar ao Pai.
vão por toda parte e preguem o Evangelho. Quando falamos em ascensão do nosso Senhor, também lembramos da Semana da Comunicação e ao fecharmos essa homilia, recordamos que a forma como Deus melhor se comunica conosco é através do seu Filho Jesus, conforme Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 2. Deus sabia que não havia uma forma melhor de entendermos a profundidade do seu propósito para nós, do que se tornando humano e vivendo entre nós. Na minha opinião, essa foi a maior comunicação do Criador para conosco. Deus amou tanto a humanidade que nos deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, ao retornar, não nos deixou órfãos, nos deu o Espírito Santo, para que a verdade e a evangelização chegasse a todos os confins do mundo, sem distinção. Os primeiros seguidores de Jesus deram a própria vida em favor daquilo deixado pelo Mestre e, de alguma forma, com poucos recursos da época, transmitiram seus ensinamentos que foram passando de geração em geração, chegando até nós na atualidade. Que tenhamos a mesma coragem em anunciar o Cristo, como fizeram esses nossos irmãos na fé, e assim, um dia, termos a alegria de contemplar face a face aquilo que o Pai tem reservado para cada um de nós e dizer: Senhor, eu fiz a minha parte. Quanto à sua volta, Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. A vontade do Senhor é que todos nós nos tornemos vigilantes e sábios e sempre estejamos alertas para ouvir a sua voz. Quando ouvirmos a voz do Senhor, deveremos investigá-la com uma mente aberta e com sinceridade. E quando reconhecermos a voz de Deus, devemos sair correndo para acolher o Senhor. Enquanto tivermos um coração que busca, Deus certamente abrirá nossos olhos para a sua verdade. Dessa forma, poderemos ser elevados para diante do trono de Deus e participar do banquete do Cordeiro. Amém? Amém. Fiquemos em pé e proclamemos a fé uma vez dada aos santos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, a fonte da vida que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele quem falou pelos profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos, apresentemos ao Senhor as nossas orações, conscientes de que Ele sempre nos ouve. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Vamos repetir? Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Pela Igreja, para que não cruze os braços e esteja ativa para a missão, para que se mantenha sempre solícita à vontade de seu Senhor, sendo sinal de esperança para muitos neste mundo. Oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Por todos os servidores do reino de Deus na terra, para que sejam ativos
e façam a transformação deste mundo, testemunhando com alegria a missão deixada por Cristo. Oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Para que o exercício da autoridade civil desenvolva processos de vida renovada. Oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Pelo Dia Mundial das Comunicações Sociais, para que todas as pessoas comuniquem sempre o amor de Deus, por meio de um diálogo respeitoso e fraterno, buscando construir a paz e a unidade nos mais diferentes contextos. Oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Por todos os cristãos, para que assumam a missão que lhes foi confiada, de anunciar a boa nova e lhes sejam sempre fiéis. Oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Por todos os que, na igreja, se manifestam desinteressados, para que recebam a mensagem da ascensão de Jesus. Oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Pela semana de oração pela unidade dos cristãos, por esta prelazia, para que sejamos portadores do amor que une e não divide, e assim façamos uma sociedade onde os valores do reino possam frutificar. Oremos ao Senhor. Cristo elevado ao céu, ouve-nos. Ouvi, Senhor, as nossas orações, que a humanidade se liberte das amarras materialistas e caminhe ao encontro do Senhor Jesus Cristo, para que nesta semana preparatória de Pentecostes possamos nos abrir mais às moções do Espírito Santo e assim nos tornarmos verdadeiros e corajosos testemunhas do reino. Por Cristo nosso Senhor, vosso Filho, que é Deus e vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, junto com nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Exultando vamos todos à mesa do Senhor, que reúne sua família para celebrar o amor. É o Pai que nos convida para a ceia do amor e nos dá seu próprio Filho, Cristo nosso Salvador. É o Pai que nos convida para a ceia do amor e nos dá seu próprio Filho, Cristo nosso Salvador. Todos nos alimentamos deste pão que vem do céu. Ele vai ser nossa força no caminho para o Pai. É o Pai que nos convida para a ceia do amor e nos dá seu próprio Filho, Cristo nosso Salvador. É o Pai que nos convida para a ceia do amor e nos dá seu próprio Filho, Cristo nosso Salvador. Cristo a nós hoje se une pela Santa Comunhão, para que depois vivamos esse amor entre os irmãos. É o Pai que nos convida para a ceia do amor e nos dá seu próprio Filho, Cristo nosso Salvador. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar. Dar-vos graças em todo o tempo e lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor, que após a sua ressurreição se manifestou a todos os seus discípulos e se elevou aos céus diante dos seus olhos, para nos fazer participar de sua divindade. Por isso, com os anjos e os arcanjos, com os tronos e as dominações, com todo o exército celeste, nós cantamos sem cessar um hino à vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Senhor, na verdade, vós sois santos e fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, ouve-nos, Pai Celestial, mediante teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e aceita atrás dele o nosso sacrifício de louvor, e concede que, pelo poder do Espírito Santo, estes dons do pão e do vinho sejam para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificai estes dons, ó Senhor. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu-te graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará em glória. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Portanto, Pai, lembrando a sua morte salvadora, proclamando a sua ressurreição e ascensão, e aguardando a sua vinda em glória, celebramos com este pão e este cálice o seu sacrifício perfeito e único. Aceita, Senhor, através deste pão e vinho, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste alçar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé.
A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o arcebispo José Fernando, o nosso bispo Nildemar Andrade e a mim, vosso digno e servo, coordenador desta prelazia de Nossa Senhora das Dores, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que aqui está reunida, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Jornal da Cidade, faça a sua comunhão espiritualmente. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. A beleza da glória celeste
que a igreja esperando procura. Cristo a mostra no alto do monte, onde mais que o sol claro fulgura. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Este fato é nos tempos notável, ante Pedro, Tiago e João. Cristo fala a Moisés e a Elias sobre a sua futura paixão. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Da sagrada visão o mistério ergue aos céus o fiel coração, e por isso exultante de gozo sobe a Deus nossa ardente oração. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Pai e Filho e Espírito amor, um só Deus, vida e paz, sumo bem. Concedei-nos por vossa presença esta glória no reino. Amém. Este é meu filho muito amado, escutai-o todos vós, então o vosso coração se alegrará, e em vossos olhos brilhará a sua luz. Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito de vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com os sacramentos pascais, por vossa graça, vivam unidos em perfeita união, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos recorda a solenidade de ascensão do Senhor, que, por sua vez, nos apresenta 4 temas importantes. Primeiro, com sua ascensão, Jesus une a terra ao céu. 2, ele afirma que não nos deixará sós. 3, promete o envio do Espírito Santo. E 4, afirma que voltará uma segunda vez. São Paulo nos diz que Cristo é o novo Adão, Romanos 5, porque pela sua obediência nos deu novamente acesso ao paraíso perdido, que é o céu. Jesus afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nos mostrando que ninguém tem acesso ao paraíso celeste, ao céu e ao Pai celestial, senão através dele, que é caminho, verdade e vida. João 14,6. Dessa forma, a volta de Jesus ao Pai nos abre novamente um caminho perdido para um caminho celestial recuperado. Jesus une o céu e a terra, mostrando que a humanidade volta a ser abençoada por Deus através de Jesus na união com o Espírito Santo, mostrando que o céu é o destino
que o homem e a mulher devem almejar. Muito bem. Jesus afirma que não nos deixará sós. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do tempo, até o fim do mundo. Esta presença de Jesus entre nós se dá através da Eucaristia, da sua palavra, através da pessoa do próximo, através dos seus ministros ordenados, conforme Mateus 10:40, João 13:20. Esta presença de Cristo em nós se dá a partir do nosso batismo, quando nos tornamos filhos e filhas de Deus e tempos vivos do Espírito Santo. Jesus promete o envio do Espírito Santo. Agora vou para aquele que me enviou. Jesus volta ao Pai, porque antes de encarnar-se, ele já existia, desde sempre à destra de Deus Pai. Ele volta porque terminou a sua missão, para dar início ao seu reino que não tem fim, e para preparar-nos um lugar na casa de Deus Pai, conforme João 14:2. Se Jesus não retornasse ao Pai nos céus, não haveria redenção nem salvação para o ser humano. A ascensão de Jesus completa a sua ressurreição, enviando ao mundo o Espírito Santo. Ele mesmo diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito Santo é o nosso advogado, intercessor, amigo fiel, que permanece conosco eternamente. É ele quem nos anima e impulsiona a fazer o bem, a decidir corretamente todas as coisas. É ele que nos dá palavras sábias que nenhum dos nossos inimigos poderá resistir. É através dele que o amor de Deus é derramado em nossos corações, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 5. E teremos acesso a Deus Pai. E finalmente Jesus diz: voltarei a vós, João 14:18. O tempo entre a ascensão de Jesus e a sua segunda vinda é o tempo da igreja. Igreja somos todos nós, os batizados. Cabe a nós, nesse tempo de igreja, realizar o que Jesus fez: salvar pessoas. Que cada um de nós coloque seus dons, seus talentos, carismas e vocação a serviço da edificação espiritual da igreja, para que não se perca nenhum daqueles que o Pai nos confiou pelo batismo, mas alcancem a salvação. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, proclamemos que ele é Rei da Glória, que subiu ante os anjos maravilhados ao mais alto dos céus, e tornou-se o único mediador entre Deus e a humanidade redimida, juiz do mundo e Senhor do universo. Derrama, Deus, teu Espírito sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os homens e as mulheres, do norte ao sul deste mundo. Derrama, Deus, teu Espírito sobre os jovens e sobre os velhos. Derrama, Deus, teu Espírito dentro do coração do homem. Envia, Cristo, teu sopro santo aos que creem e aos que não creem, ao que ama e ao que duvida, e sobre aquele que é só. Derrama, Deus, teu Espírito sobre os jovens e sobre os velhos. Derrama, Deus, teu Espírito dentro do coração do homem. Derrama, Deus, teu Espírito sobre as casas e as cidades, sobre as águas, sobre os campos e sobre tudo que vive. Derrama, Deus,
O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe no dia de hoje, quando seu Filho penetrou no mais alto dos céus, abrindo caminho para a vossa ascensão. Que Deus vos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência, quando vier para o julgamento. Amém. A bênção de Deus Pai Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam para sempre. Ide em paz. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de ti, no silêncio e na paz. Eu, antes de encerrar a missa, gostaria de desejar a todos um bom domingo, uma boa semana de trabalho, muita paz no seu lar, que Deus esteja presente na sua casa, todos os dias, todos os momentos, que possamos olhar essa ascensão de Deus como um presente que Ele nos dá, o Espírito Santo. Até domingo que vem, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. A mesma canção, unidos no mesmo coração, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, nós iremos teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, nós queremos plantar o teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração.